e vai falar deste jogo explosivo como todo o Grenal e com esse ingrediente a mais do Grêmio em crise procurando o comandante. Eduardo, boa tarde a você, meu caro. Bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek. Boa tarde aos amigos da bancada aí, a todo mundo que nos acompanha. Pois é um clima bastante quente do lado do Grêmio para o Grenal, né? Porque chega sem comandante, né? Vocês estavam falando aí do interino do Corinthians, já é certo que o James Freitas, né, vai comandar o Grêmio de maneira interina. Ele é auxiliar permanente da comissão do Grêmio e vai ser o comandante do Grêmio no Grenal. Vai contar aí com o auxílio do Fernando Lázaro, que foi treinador no Corinthians, né? Aqui no Grêmio ele é coordenador de análise e vai ser o auxiliar do James Freitas nesse Grenal. E a preparação do Grêmio, ela até divide atenções aqui, né, em Porto Alegre, porque a busca do Grêmio é por um treinador, né? É o grande assunto do Grêmio mesmo, antes, na véspera de um Grenal. Então o Grêmio procura um técnico, né, tem um contato já aberto com o Mano Menezes, embora nos bastidores aí as fontes do clube digam que tem contatos com outros técnicos também, né? O Dorival, muito citado aí por vocês no Corinthians, ele é um dos preferidos, né? Logo depois do jogo com o Mirassol, a gente tinha os nomes preferidos do Grêmio, Mano Menezes e Dorival Júnior, tá? Como o Grêmio sabe que essa questão do Dorival com o Corinthians pode avançar aí, tem, né, uma conversa em andamento, o Grêmio já começou os contatos com o Mano, tem o Mano aí como uma opção considerada bastante segura aí, né? Já que o Grêmio vive, como vocês falavam antes, um problema defensivo, enfim, tem todos esses problemas de estilo de jogo mesmo e se considera o Mano essa escolha defensiva. Não tem aí uma negociação avançada, não tem esse ponto considerado no momento, mas ouvimos aqui, logo antes de entrar no programa aqui, que até o final do dia pode ter aí alguma novidade nessa busca do Grêmio por treinador, que tem o Mano Menezes como o nome preferido, tá? Uma segunda vertente é a busca do Grêmio por um coordenador técnico, né, fora de campo. E aí surge o nome do Filipão, né, que seria para engrossar aí essa comissão técnica, o vestiário do Grêmio. A comissão técnica anterior, o Gustavo Quinteiros, entendia que não precisava dessa peça e o Grêmio respeitava esse ponto, mas voltou a considerar aí a presença de um coordenador técnico que o nome preferencial no momento seria o do Filipão. Aí também tem uma avaliação do próximo técnico, da compatibilidade, né, dos profissionais, enfim, na montagem dessa nova estrutura, mas o Grêmio também trabalha aí nessa questão de buscar um coordenador técnico, embora seja uma questão secundária, né? O Grêmio procura mesmo um treinador e o nome principal é o do Mano Menezes, né? Para o Grenal, o James vai ter o retorno do Christian Oliveira, o atacante aí que desfalcou o Grêmio nos últimos jogos por ter feito uma extração de um dente aí, né? Então tem esse reforço que é um titular e existe a expectativa do Cuéllar também voltar a receber oportunidades. Ele já ficou no banco nos últimos jogos e o Quinteiros não utilizou ele, utilizou o Dodi antes do Cuéllar, e o Cuéllar foi uma contratação bastante celebrada no início da temporada, então existe essa expectativa aí para, enfim, o Cuéllar conseguir engatar uma sequência e ter um espaço um pouco mais relevante nesse contexto do Grêmio. Em relação ao lado do Inter, só para pontuar também, tem uma curiosidade interessante que o James, né, que é o interino do Grêmio, ele trabalhou muito tempo com o Roger Machado. Então, se conhecem aí, o James foi auxiliar do Roger, então tem essa relação que vocês podem também dar um pitaco aí, quem teve no vestiário, se isso influencia ou não na preparação do jogo, tá bem, Rizek? Eduardo, só acrescentar uma informação em relação a todas que você deu aqui. Eu apurei que houve um contato telefônico hoje pela manhã do Grêmio com o Filipão. Não foi formalizada nada, apenas um contato. Como é que você tá? Tá na pista? Oi, sumido, tudo bem? Oi, sumido, tudo bem? E assim, me garantiram que não formalizaram nada e eu insisti, mas é um contato para técnico ou coordenador. Não formalizaram nada. Apenas entraram em contato com o Filipão na manhã desta sexta-feira e você traz a informação de que a busca é para coordenador. E hoje entraram em contato com o Filipão pela manhã. Mas segundo, até há 5 minutos atrás, a informação que eu tinha é que não formalizaram nada. Grenal não precisa de nada. Perfeito. Diga, Eduardo, diga.
Não, só para completar, que assim, a gente tem que o Grêmio busca e pensa no Filipão como um coordenador, né? Mas do lado do Filipão, a gente também ouviu que ele não fecha as portas para ser treinador ainda. Ele não deixou essa carreira de técnico, né? Então, tem esse ponto. Mas a informação que a gente tem de parte do Grêmio é que o Grêmio pensa nele como coordenador técnico. Ele gosta do futebol, não consegue, né, cara? É legal isso, né, do Filipão, consegue, cara. Ele sempre vai largar isso, e não larga. É legal isso. Você vê que é uma paixão realmente por aquilo que ele faz. Demais. Ele, toda a carreira vitoriosa. Deve ter ganhado um dinheirinho legal, né? Graças a Deus. Pô, podia estar curtindo. Consta que não gasta muito. É isso, ainda tem Consta isso. que não... Vamos fechar. Deixa bem Mas guardado. ele gosta ali do campo, né? É legal isso. Só que tem um detalhe. Você imagina 2 treinadores com cabeças difíceis de lidar. Um coordenador e um treinador. Mano e Filipão. Isso pode dar choque. Eu tô tentando lembrar se ficou alguma mágoa, porque o Filipão sucede o Mano na seleção. O Mano ficou muito magoado pela demissão, né? O Mano nunca aceitou bem a demissão dele da seleção brasileira. E quem o sucedeu foi o Luiz Felipe Scolari. Eu confesso que eu não sei se ficou alguma mágoa por causa disso ou não. O que eu sei é que a gente vem de um histórico, assim, no ano, o Inter foi muito superior ao Grêmio. E isso se traduz nos grenais, né? A gente teve, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, um empate por 1-1 com o mando do Grêmio. E aí vem o jogo que eu acho que é o jogo, assim, da maior diferença mesmo, que foi a vitória do Inter, né? Na ida da final do Gauchão, um 2-0 com muita autoridade, e depois o Inter confirma o título 1-1. Então, assim, a gente tem uma superioridade clara de elenco, de time, e que se viu presente em campo nos 2 confrontos. Eu sei que em clássico, Eduardo, tem esse clichê, né, muito verdadeiro, que as diferenças tendem a diminuir, que as coisas podem ficar... o time que está pior se liga, se acende muito. Tem, inclusive, um tabu. O Grêmio não vence o Inter há 7 jogos. Então, toda a vantagem, toda a estatística, está tudo apontando para a superioridade colorada. E, às vezes, isso é um perigo em clássico. Eu quero que você fale um pouco sobre o ambiente, o clima, o que aguarda noticiário deste Grenal do fim de semana. Realmente tem esse contexto aí, né, de não saber exatamente o que esperar do Grêmio. O Grêmio, claro, está tentando reagir, mas o ponto é que o contexto favorece todo ao Inter, apesar da derrota por Palmeiras, né? Um time montado há mais tempo, com mais qualidade de jogo, enfim, um trabalho consolidado do Roger. O Grêmio, por outro lado, tenta a reação. Tem algumas curiosidades, né? A última vitória do Grêmio em Grenal, como o Rissek disse, 7 jogos de invencibilidade do Inter. A última vitória do Grêmio foi em 2023, né? Ainda com o Soares. Então faz tempo já, prestes a completar 2 anos aí. E o Grêmio tem esse ponto de tentar defender aí um histórico bom na Arena, né? Até esse ano só havia perdido 2 vezes na história na Arena, né? Perdeu a primeira partida da final do Campeonato Gaúcho com uma atuação muito superior do Inter e tem esse clássico agora. E outro elemento, Rissek, que entra nas discussões aqui no Rio Grande do Sul é o Grenal do Fato Novo, né? Se a gente lembrar, 2015, tá? O Inter demitiu o Diego Aguirre há poucos dias de um Grenal também, na Arena, 2015, 10 anos. E o técnico do Grêmio era o Roger. E o resultado daquele Grenal ficou marcado certamente, que é o 5-0, né? Então, esse ponto de trocar o técnico antes do Grenal entra muito na discussão, justamente por causa desse clássico lá de 2015. Claro. Grande fim de semana, ótimo trabalho para você. Até a próxima aqui no Seleção. Grande abraço, valeu. Valeu, meu caro.